Olá! Boas-vindas a mais um guia trazido pela Forge College. Hoje, o nosso mergulho vai ser um tema que costuma dar frio na barriga de muita gente: os famosos conflitos de mesclagem no Git. Sim, a gente sabe, ver aquele alerta de conflito pipocando no terminal parece uma emergência absoluta, né? Mas calma, com a abordagem certa, esse é um processo super lógico, previsível e principalmente controlável. A ideia da nossa exploração de hoje é desmistificar a união de código de uma vez por todas. Vamos lá? Para a gente começar com o pé direito, o que é na prática um conflito no Git? Imagina um trânsito intenso, com carros tentando entrar numa rodovia que já está super movimentada. Um conflito acontece simplesmente quando temos edições sobrepostas. É como se dois carros tentassem ocupar exatamente o mesmo espaço, na mesma faixa, ao mesmo tempo. O Git, nesse caso, é como um guarda de trânsito robótico extremamente cauteloso. Ele não vai tentar adivinhar qual carro tem a preferência. Ele simplesmente para tudo e pede que um humano direcione os veículos com segurança. Faz sentido, né? Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 etapas rápidas para a gente aprender a dominar esse tráfego. Introdução à mesclagem, criando um ambiente de teste, resolvendo edições sobrepostas, como lidar com renomeações e exclusões e, para fechar com chave de ouro, validação e relatório de depuração. Então, começando pela nossa seção 1, Introdução à mesclagem Git, ou como a gente faz para unir históricos que divergiam. Esse processo de mesclagem, na verdade, é sobre unir mundos que estavam separados. Quando a gente tem caminhos de ramificação que divergiram e conseguimos fundir eles de volta num único caminho de sucesso, o Git não está apenas juntando arquivos de qualquer jeito, ele está gravando para sempre a relação entre esses pontos na história. É literalmente assim que o controle de versão rastreia de forma imutável como o trabalho de uma nova funcionalidade volta para a linha de base principal do projeto. É como montar as peças de um grande quebra-cabeça. Avançando para a seção 2, criando o ambiente de teste. É aqui que a gente vai configurar conflitos de propósito para poder resolver com bastante tranquilidade. Olha, a melhor forma de dominar a resolução de conflitos é causando algumas colisões intencionais, mas, claro, sempre dentro de um ambiente seguro e controlado. O passo a passo para montar esse nosso laboratório é bem direto. Primeiro, a gente cria um diretório novo com um mkdir merge lab e roda o bom e velho git init. Daí, adicionamos um arquivo simples, o notes.txt, com algumas linhas. Desse porto seguro, a gente puxa duas ramificações separadas, a feature A e a feature B. E aqui vai uma dica de ouro. Manter as alterações pequenas e bem focadas é o segredo número 1 para reduzir dores de cabeça lá na frente. Com nossa base montada, vamos armar o nosso primeiro experimento. O objetivo é garantir uma sobreposição que o Git não consiga resolver sozinho de jeito nenhum. Então, na branch Feature A, a gente modifica exatamente a segunda linha do nosso arquivo de texto. Em seguida, lá na Feature B, a gente vai e modifica essa mesmíssima linha 2, só que com conteúdo diferente. Como o Git analisa o texto linha por linha, pronto, acabamos de criar uma colisão arquitetada com sucesso. Nenhuma chance do robô resolver isso por conta própria. E logo na sequência, já vamos preparar o segundo cenário do nosso laboratório. Dessa vez, a gente cria um arquivo temporário lá na nossa branch principal. O experimento agora é um pouco diferente, é em nível de estrutura. A branch Feature A resolve renomear esse arquivo, enquanto a Feature B decide simplesmente apagar ele do projeto. Um lado renomeia, o outro deleta. Bom, tá plantada a nossa segunda bomba relógio controlada. E isso nos leva à seção 3, resolvendo edições sobrepostas. Lidar com conflitos na mesma linha é um baita de um rito de passagem clássico que a gente debate bastante lá na comunidade da Forge College. Chegou o momento da verdade. Quando a gente tenta rodar aquele Git Merge Feature B, o Git imediatamente puxa o freio de mão e joga na tela aquela palavra gigante: conflito. E sério, a reação instintiva da maioria é dar uma leve surtada. Mas o ponto crucial aqui é mudar essa mentalidade. A gente precisa reconhecer que isso é só uma pausa de segurança. O Git está literalmente pedindo a nossa ajuda, protegendo o código de fazer uma junção automática totalmente perigosa. Daí, quando a gente abre o arquivo no nosso editor de texto para ver o estrago, a gente encontra a anatomia exata dessa indecisão. O Git coloca uns divisores visuais bem específicos para a gente. Setas para a esquerda, sinais de igual e setas para a direita. A metade de cima, logo acima dos sinais de igual, mostra o que está na nossa branch atual, que é a que está recebendo a mesclagem. Já a metade de baixo revela justamente as modificações conflitantes que estão chegando. É um mapa claro de onde o problema está. A grande sacada agora é,
qual decisão tomar. E nós temos estratégias bem concretas para isso. Se a ideia for aceitar de braços abertos a alteração que está vindo de fora, a gente pode usar o comando com a flag /ters, mas se quisermos ignorar a mudança externa e manter a nossa versão local intacta, a gente usa a flag /hours. E claro, se precisarmos misturar as duas ideias de um jeito novo, aí é arregaçar as mangas e fazer a combinação via edição manual clássica, apagando cuidadosamente aqueles marcadores no teclado. E olha só, depois de tomar a decisão e deixar o texto perfeitamente limpo, sem nenhum daqueles símbolos estranhos do Git, tem um passo que é inegociável. A gente precisa avisar oficialmente o sistema que o problema foi tratado. Como? Rodando um git add no arquivo resolvido, seguido de um git commit com uma mensagem super clara. Sem essa confirmação, o nosso processo de mesclagem fica travado num limbo para sempre. Seguindo em frente para a seção 4, lidando com renomeações e exclusões. É aqui que a gente entende o impacto das mudanças na estrutura do projeto. Diferente de linhas de texto brigando por espaço no arquivo, aqui a gente conta com ferramentas de diagnóstico no terminal, como o Git Status, para enxergar esses arquivos não resolvidos. Nesse nosso segundo cenário, onde um lado renomeia e o outro apaga o mesmo arquivo, a árvore de decisões é super limpa e direta. A gente pode escolher respeitar a intenção de quem renomeou o arquivo, puxando a versão modificada com o --theirs, ou, por outro lado, dá para concordar que o arquivo não serve mais para nada e consolidar a exclusão com o comando git rm. Mas, muita atenção agora. Até mesmo nesse laboratório limpo, existem armadilhas. Alguns erros super comuns incluem forçar um commit esquecendo aqueles marcadores de setas visíveis perdidos pelo código, usar aquele atalho tentador do commit automático com a flag A de forma leviana, sem nem checar o que está sendo inserido, ou simplesmente ignorar o visual do grafo de histórico no final do trabalho. Pegar esses atalhos pode custar bem caro depois. Chegamos então à seção 5, validação e relatório de depuração. O passo decisivo para comprovar que o histórico está impecável. Comprovar um histórico limpo é exatamente o que separa quem trabalha na base da esperança de quem trabalha com certeza absoluta. E para essa certificação rigorosa, a gente usa verificações de terminal. O comando git status -porcelain precisa retornar limpo, sem nenhuma letra U, garantindo que nada ficou sem mesclar. Uma varredura rápida com o grep assegura que nenhum marcador perdido escapou dos nossos olhos. E para finalizar, um simples ls-l certifica que todos os arquivos estão nos lugares certos. A recompensa de todo esse trabalho meticuloso é ver um grafo de commit bonitão, contando a história exata do desenvolvimento. A visualização comprova a divergência inicial no tempo, o ponto exato da nossa intervenção manual e a integração perfeitamente limpa, fechando o ciclo. É a prova definitiva que a gente geralmente gera rodando um git log e -graph de que a engenharia fluiu sem nenhum gargalo. Toda essa disciplina analítica deve culminar na criação de um relatório de depuração. Esse documento é essencial em qualquer laboratório sério. Ele precisa ter a descrição exata de qual era o cenário do conflito, a lista cronológica de todos os comandos que a gente executou, a justificativa do porquê certas escolhas de resolução foram feitas e, claro, as evidências de que os testes finais de validação passaram. Para amarrar tudo que a gente viu aqui, lá vem 3 grandes lições. Primeiro, commits pequenos e focados isolam o risco de colisões gigantescas. Segundo, fazer o staging explícito dos arquivos dá um controle muito maior na hora de finalizar as coisas. E terceiro, nunca pulem a validação pós-mesclagem. Ela é o selo de qualidade definitivo de que a estrutura do seu trabalho está perfeita. E tudo isso nos deixa com um pensamento bem provocativo. Como será que os diferentes padrões de ramificação adotados pelas equipes vão alterar a frequência e a complexidade dos futuros conflitos? Afinal, planejar bem é o que previne desastres. Bom, para se aprofundar ainda mais neste aspecto do controle de versão e descobrir uma infinidade de outros recursos educacionais sobre o Web3, não deixem de acessar Forge College. Este conteúdo foi trazido pela Forge College, onde a exploração e a prática constantes são o melhor caminho. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!